consagração de todo o esforço, de todo o conhecimento que ao longo do semestre. É um momento em que a pessoa chega e passa um filme na cabeça, que se passou nos últimos 5 anos. Mas, infelizmente, nem todos que chegam nesse momento aqui chegam adequadamente preparados. Infelizmente, o convite à festa é feito para todo mundo. O convite à festa é fazer o trabalho, uma monografia, igual. Mas alguns preferem igual ao mundo. Eu deixei esse registro utilizando de atalhos em total desrespeito, muitas vezes, nesse momento que deveria ser festa. Não é o caso de Leio, certamente não é o caso também do nosso companheiro, que certamente está mais tarde com isso aqui do ano. Queria deixar esse registro. Você sendo convidado agora, nesse momento, para apresentar, dentro de 10 minutos, as exposições. E mais? Não, pessoal, nada, o prazo do verão são 15 minutos, seja 10, 15 minutos, mas 10 a 15. 10 a 15. Apresentando, em linhas gerais, a estrutura do seu trabalho, de modo que agora eu possa fazer suas considerações de isso. Seja bem-vindo, seja o seu momento de festa, né? Sagração das suas consequências. Também que o professor me agrada a oportunidade de verificar o que será dedicado ao seu organização. O Wendel apresentou um errado de introdução, que foi uma das últimas observações que eu fiz, que é necessário ser então, sorte que consideremos que isso já faz parte, né, integrante do trabalho monográfico. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores professores. Agradeço a disposição por estar aqui hoje e agradeço imensamente a professora André por ter apoiado e acreditado no meu trabalho. Bom, meu trabalho, meu tema é a integração tecnológica no sistema judiciário. Você tem um tema pouco comum, acredito, uma pesquisa interna, até com os professores, pessoal. Existem poucas defesas de monografia com esse tipo de coisa. É um tema recente comparado ao amplo direito, temos aí durante anos, certo? E foi no final do século XX que a gente começou a ter esse processo tecnológico invadindo nossas vidas, certo? E por que da escolha do tema? E aí, para simplificar uma foto, eu hoje sou gerente de uma empresa de tecnologia, então tenho um certo conhecimento sobre a área, e eu vou agregar uma área que eu tenho conhecimento sobre uma área que eu estou dando agora, terminando um curso. O que é que as duas têm em comum? E aí foi o professor que me orientou, né? Como falar sobre a integração entre elas. Então, esse é o motivo da escolha do tema. O meu objetivo geral foi compreender como a tecnologia, quais foram os benefícios trazidos por ela para a integração no sistema judiciário. Então, o primeiro passo foi benéfica, foi maléfica, conseguiu agregar para os profissionais, para os operadores, para as partes. Esse foi o objetivo geral. O objetivo mais específico foi estudar o impacto da TIC e entenda por TIC, tecnologia, informação e comunicação, tá? Nos processos do sistema judiciário. Então, assim, como a tecnologia modificou alguns processos do judiciário. Outro objetivo específico foi o mais importante, considerando a minha pesquisa, foi conhecer o atual nivelamento do TIC no judiciário. Nivelamento entende-se questão de hardware, questão de software, equipamentos que estão hoje nas varas, nas comarcas, enfim. Quais são os tipos de hardware, quais são os níveis, na verdade, ideais que se precisa para que você tenha um PJE, por exemplo, funcionando. E aí, isso foi o que eu abordei no capítulo 2. Por favor. Eu começo com uma pergunta, na verdade, para uma reflexão. O mundo marcado pelo uso intensivo da tecnologia, uma das nossas necessidades de aprendizado, uma reflexão cada um deveria ter, cada um tem sua resposta, mas a minha resposta é positiva, no sentido
pode pegar como exemplo profissões. O mundo evoluiu tanto que profissões que antes eram tidas como mérito, todos queriam, hoje não são mais nem reconhecidas. E em paralelo surgiram outras profissões, por exemplo, com o lançamento do Facebook, você tem hoje empresas voltadas só para atender demandas específicas do Facebook. Por exemplo, empresas foram criadas só para atender demandas específicas do judiciário, com isso cargos específicos foram criados. Então, essa pergunta eu considero de forma positiva a resposta por conta desses exemplos e muitos outros que a gente pode ver na vida do dia. Botei um resumo, na verdade, do sumário, capítulo 1, as coisas que eu abordei. Não vou ter que falar de todos, mas eu tenho alguns mais específicos para tratar e mais importantes. Eu começo com um conceito, uma evolução tecnológica, os processos sem a tecnologia, da acessibilidade tecnológica, e aí eu vou tratar de alguns mais específicos. Os processos sem tecnologias nos remete a ideias antigas, mais advogados mais antigos, eles não falam de você, os novos aqui. Mas os mais antigos enfrentavam muitas filas para poder peticionar, as partes para poder consultar os processos, enfim, tínhamos esse estresse, a perda de prazo, porque às vezes a automação era difícil, enfim, da acessibilidade tecnológica. E aí a gente tem que ir para um outro campo, que é a globalização. A globalização que nos trouxe uma maior acessibilidade aos recursos tecnológicos para a sociedade. Foi de fundamental importância para quê? Para baratear esses equipamentos. Quando você vai no computador, você começa a dar aquele pai de família que tem um salário mínimo, a chance de começar a ter esses equipamentos em casa, certo? Não vou me aprofundar muito, porque dentro de uma outra esfera. E criar os programas de incentivo para o uso da tecnologia. Inclusive, está uma briga aí agora nesse final de ano, por causa da MP do bem, que é a lei que reduz o imposto sobre equipamentos de tecnologia de voltados e tal. Por favor, aí eu tenho uma frase de todas essas modificações, no entanto, devem ser encaradas pelo legislador, pela administração judiciária, não só com os olhos postos na modernidade e em tudo que esta pode oferecer, mas também no acesso das camadas menos favorecidas da população a tais mecanismos, atentando em especial às variações regionais do país. É o ponto-chave aqui do meu trabalho nesse sentido. O trabalho vai buscar as benéficas da tecnologia para garantir a celeridade dos processos e a acessibilidade para aqueles menos favorecidos. Hoje a gente tem um tempo atrás, na verdade, tínhamos a sensação de impunidade da justiça com os menos favorecidos. Só quem é rico pode pagar advogado bom, que vai ter a justiça plena, a não para defesa, né? Isso foi quebrado, esse paradigma foi quebrado. Outro fato importante aí na era tecnológica. Final dos anos 80, início dos anos 90, a gente teve a introdução do fax. Tecnologia não quer dizer só computadores, smartphone. Então, naquela época, o fax era considerado tecnologia. Ela foi oficialmente inserida dentro de uma lei, que foi a Lei 8.245 de 91, que foi a lei do interinato, onde as partes podiam receber citação, notificação e intimação através de fax, desde que acordadas em contrato. Okay? Mais tarde, em 99, foi criada a lei do fax para a transmissão de práticas processuais, porém enviando as originais em até 5 dias. Por quê? Porque as páginas apagavam, então a época do fax era tudo comum, na verdade. As páginas apagavam, tinha que levar a original até lá. Videoconferência, vou passar um pouco mais rápido. Mesmo sem legislação, a videoconferência foi utilizada a primeira vez por um juiz, Edson Brandão, em 1996. Ele conversou com um preso que conversou com um preso que estava distante da sua cidade, certo? Mas ele teve o princípio de ampla defesa dele, permitiu que ele tivesse um advogado presente. Então, hoje a legislação fazer dessa forma, que um advogado presente. Na época que não tinha legislação, ele já garantiu esse princípio para o acusado, na verdade. Redução de custos, certo? Traz para a justiça a redução de custos na transferência de presos. E é uma pesquisa feita pelo Folha de São Paulo, 2,5 mil por transportes em São Paulo. Quer dizer isso, cada transferência de um preso para uma audiência, para algum local que precisa ir comparecer, são 2.500
R$ 500 por preso. Imagina calcula isso aí, por tantos presos que tem no país. E aí, segurança dos transportes e tudo mais. Pode passar por favor. Os juizados especiais e o ICP Brasil. Os juizados especiais deu celeridade ao processo em 1995, com a Lei 9.099, através do juiz postulante. Então, todos conhecemos aqui até que salário mínimo, a pessoa pode ir lá e fazer sua própria queixa, e aí o servidor vai lá fazer, digitar para ele ou fazer a peça para ele, e ele vai ter acesso à justiça. É importante falar dele porque estamos falando de celeridade do processo. Então, nem sempre, apesar de trabalhar sendo ligado à tecnologia, nem sempre vai estar ligado à tecnologia somente. Às vezes, uma mudança de legislação, uma mudança de processo no procedimento regimental, interno, dos juizados, das varas, gera uma celeridade. Qual é a questão dos juizados especiais também? Eles foram os primeiros a inserirem nos seus procedimentos internos os sistemas esses independentes, certo? Então eles são os pioneiros na área. O ICP, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, é o órgão que garante a certificação. Hoje você tem seu certificado ali para certificado digital. Da mesma forma que você vai no cartório, carimbo, você tem a garantia daquilo funcionar de forma plena. O ICP garante que aquele documento jurídico digitalizado ele é oficial. No capítulo 2 eu venho tratar dos sistemas em si. Então eu falo de alguns, e aí eu vou adentrar para poder falar deles. O PJE, que é o mais importante deles, ele foi através da Lei 11.419 de 2006, que trata da informatização do processo judicial. Antes do PJE, o CNJ inseriu o ProJudice. Não deu muito certo. Algum tempo depois de implantado, houve muitas queixas, muitas reclamações, certo? E aí você tem muitos relatos aí na internet, eu achei, em alguns artigos, livros, relatos de juízes reclamando de algum tipo, enfim. E o Conselho Nacional de Justiça chegou à seguinte conclusão: precisamos criar um sistema para unificar todos os outros sistemas que estão espalhados pelo país. E aí foi criado o PJE, que foi lançado em 2011, começou a ser implementado em 2012, certo? E ele tem um prazo aí, o CNJ estipulou um prazo até 2018, para que ele esteja implantado em todos os locais do país, certo? Pode passar. O capítulo 3 é o mais importante, acredito eu, não só pela conclusão final da coisa, mas por tratar do nivelamento antigo. Posicionamento do CNJ. O CNJ foi criado para administrar, aconselhar, julgar alguns casos de má fé ou de má administração. Má fé não foi nenhum termo utilizado de má administração de alguns juizados, certo? Mesmo eles tendo um regimento interno, existem alguns pontos específicos que eles são obrigados a seguir pelo CNJ. Então, entre eles está a parte de tecnologia. O CNJ definiu que os tribunais, aí tem um número específico de funcionários, acima de tantos funcionários, precisam ter também números de profissionais de TI. Por exemplo, a cada 100 funcionários você precisa ter 10 funcionários de TI trabalhando lá para dar conta. E o posicionamento que eu quis trazer no meu trabalho mais importante foi: CNJ de um lado diz o seguinte: vou implantar o PJE e vocês vão ter que fazer, certo? Unificar para quê? Para redução de gastos, de custos, porque os juizados têm gastado o judiciário tem gastado muito dinheiro com vários sistemas independentes. E esses sistemas precisam de manutenção, eles precisam, muitas vezes, como eu falei no início, as empresas foram criadas só para cuidar desse sistema. Então, se temos um conselho aqui para cuidar disso, por que a gente está pagando empresas por fora? Bom, foi um dos aspectos no lançamento do vídeo, que eu assisti sobre o lançamento do CNJ, do PJE. E aí vem a realidade dos tribunais. Depois do CNJ dizer, tá, você vai precisar aderir isso. A especificação dos equipamentos, quem define é o CNJ,
Então, assim, o PJE precisa funcionar com o mínimo processador 5, uma máquina tem que ser preta, cabeamento assim, assim, assado. O tribunal volta e diz, tá, eu posso até seguir, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu estou aqui agora tentando pagar a folha dos meus funcionários, eu preciso ter dinheiro para poder fazer esse investimento. Você está me pedindo para gastar R$1 milhão para botar PJE. Então, esse é o chamado nivelamento do tipo no judiciário. Meu tempo acabou, eu falaria muito mais. Mas. Aquela minha conta foi em 2 minutos aí. 2 minutos, pronto. Então, na conclusão do trabalho, eu foco bastante nisso, que é CNJ querendo implementar a unificação para reduzir custo, por outro lado, os tribunais dizendo que já gastaram muito dinheiro, milhões de reais, para fazer sistemas próprios, porque eles eram permitidos por lei fazer, certo? E que não queriam mudar. Por fim, o CNJ ganhou, eles vão ter que mudar até 2018, todos vão ter que estar unificados. Entre outros aspectos, a gente trata aí da minha conclusão dos locais mais remotos. Então, apesar do CNJ dizer isso, a gente tem locais remotos no interior, dos estados, das cidades, das capitais, que você não consegue ter uma infraestrutura tecnológica, e aí não é por culpa do CNJ, não é por culpa do judiciário, é por culpa da infraestrutura do país, certo? E não vamos muito longe, não. Se uma cidade a 30 km daqui ainda não está informatizada. Eu estive lá para fazer uma pesquisa de campo sobre isso, porque a cidade não é e você não tem internet de qualidade. Então, outro aspecto muito importante para as recomendações do CNJ é que você tenha, de fato, um equipamento que vá atender a demanda. Aí eu ouvi muita reclamação de juiz e de advogado, mas é uma merda, o PJE não funciona, não abre, não se trata de sistema. O sistema, um software, é feito para funcionar certo? O equipamento hardware é feito para funcionar. Se você não tem um hardware compatível para funcionar com aquele software, não dá certo. Se você está tentando acessar o PJE em sua casa, com um advogado, com a internet de escada, não vai funcionar. Então, hoje, a crítica desses advogados, a crítica que os juízes fazem, na verdade, tem que ser remetida à utilização correta dos equipamentos que tem que ser feito. Voltamos à questão. Não temos dinheiro. Então, basicamente, essa foi a conclusão e a empolgação que eu tive de pesquisar sobre esse processo, sobre esse tema, que particularmente eu gosto bastante. E é isso, eu gostaria de agradecer aos presentes, perdão pelo que passou no tempo. Basicamente isso. Tinha mais coisa, mas não era basicamente isso. Eu passaria só para o crescimento, deixar lá na tela. Agradeço aos dedicados amigos do 10º semestre que realmente foram de fundamental importância para que a gente pudesse concluir nossos trabalhos. E ao professor André, por toda a paciência que ele orientou a fazer esse trabalho. Uma observação que eu tenho a fazer em respeito sobretudo à sua experiência de trabalho, a minha tendência acaba sendo arrastado para a linguagem da tecnologia. O objetivo do trabalho monográfico em direito é focar realmente nas questões jurídicas inerentes ao exercício da advocacia, por exemplo, dentro desses estudos tecnológicos de agora. E eu pergunto a você o seguinte, dentro disso, de acordo com a sua leitura, você foi construindo a elaboração desse trabalho, e foi inevitável de respeitar essa sua experiência mais consistente no mundo da tecnologia que você exerce. Você não vê, você não percebe, ou dentro do seu estudo, você pode fazer alguma colocação em relação à dificuldade que existe nos advogados mais antigos, advogados que já estavam atuados ao trânsito, com o judiciário, com os documentos materializados em papel, de ingressar nisso. Isso não é, de qualquer forma, queria ver suas observações com relação a isso, se
se alguma coisa da sua leitura traz novidade para coroar a sua obra. Não há uma dificuldade para muitos advogados de acompanhar justamente essa possibilidade de uso do sistema. Você precisa de outras ferramentas, como por exemplo o Adobe, você precisa de precisa atualizar, precisa ter um discado correto para ter acesso. Você não vê uma forma de responsabilidade do CNJ no sentido de não criar uma padronização realmente, uma proposta de padronização da máquina do hardware básico para os advogados mais antigos, que ficam perdidos nesse mundo da tecnologia, enquanto estão super ferramentados para defender o direito do cliente, e agora encontram esse grande obstáculo da tecnologia. O que é que você leu sobre isso e poderia considerar para a gente? Tem muitos artigos de opinião de alguns advogados, assim, explanaram a questão de ter juízes e advogados tentando se adaptar a esse novo processo, esse novo conceito de tecnologia. Na verdade, o CNJ tem o seguinte: estou fornecendo, tem vários programas, no site do CNJ, vários programas com vários cursos. Você tem vídeos gigantescos lá de 1 hora, 2 horas, ensinando a mexer passo a passo no TJE, fazendo todos os procedimentos, porque ele teve a preocupação com essas pessoas que são chamadas no nosso mundo de analfabetos digitais, certo? A acessibilidade que a tecnologia permitiu nesse último final da década de 90, agora, 2000, ela foi de modo geral. Então, em 1990, 1995, não se falava em aprender Excel, não se falava em aprender Word para ter trabalho. Hoje é de fundamental importância que o trabalhador tenha que ser uma secretária, a não ser aqueles cargos, obviamente, faxineiro, e ainda assim. Então, a tecnologia, a globalização nos obrigou a aprender a lidar com a tecnologia. Quem não está seguindo esse conceito está ficando ultrapassado. E na nossa área de direito, não vai ser diferente. A unificação do TJE é para justamente facilitar. Hoje, eu ainda não advogo, mas eu pude acompanhar, inclusive, o professor Marcelo, ele me ajudou no trabalho também, me mostrando, eu ainda, senta aqui comigo, ele me mostrou o sistema, eu ajude, SAGE, começou a abrir vários sistemas com a senha dele, então esse cara, quando a gente for começar a advogar, eu tenho que aprender sobre todos esses sistemas. Eu falo, infelizmente você vai, e às vezes você pega perdido no sistema, no procedimento, e o CNJ quis acabar com isso. Quando você passa a aprender como advogado internalizar, como juiz internalizar, que ele precisa aprender para evoluir, os processos que eles fizeram, os procedimentos que eles fizeram, vão ser muito mais sérios. Então, assim, pensa assim, ao invés de entrar nessa área de constar um processo, você vai estar na mesma página, inclusive o CNJ já lançou, eu estou fazendo o TCC, ele lançou agora, um outro programa em que vai dizer o seguinte: em uma página só você vai consultar todos os processos. Então, você vai ter uma página única para consultar todos os processos que você tiver, independente de onde você esteja. E eu li sobre isso hoje, inclusive. Então, o professor é um facilitador. Quem não se adaptar a isso, vai ser fadado, na verdade. Não sei se é o fracasso, se é a palavra certa, mas a decadência em seu trabalho. Deixa eu colocar agora o professor Cristiano, professor Alex, as suas considerações. Bom, sou Cristiano, eu já sou um velho professor André, sou já da primeira vez que seja bem-vindo e dou a preferência. Obrigado, desculpa errado. Querido, veja bem, o seu orientador não sabiamente trouxe um comentário que é o principal. Você é quem domina realmente o tema que você nos trouxe. Pelo menos eu não domino, acredito em um terço do que você conhece nessa área que é onde você atua. Então nós precisamos nos limitarmos a entendermos que realmente você é o dominador desse conteúdo. Eu percebo, não há nenhuma dúvida de que você realmente sabe do conteúdo. Eu não tenho o que lhe criticar ou lhe perguntar, apenas para tecer um comentário. Você teve um grande orientador, explicadíssimo e queridíssimo na instituição,
Então, quem sou eu para trazer qualquer tipo de interrogação? O único comentário que eu quero trazer é assim. Você nos trouxe agora, essa questão da vamos informatizar, vamos resolver a questão da informática, da tecnologia, mas não temos dinheiro. Né? E será que às vezes a questão é só uma questão financeira? Será que não existe também uma questão burocrática em excesso para que as coisas venham a acontecer? Porque nós percebemos hoje que essa questão burocrática, ela às vezes excede a questão financeira e se torna tão difícil ou mais do que a questão financeira. A burocratização no Brasil é algo que não só diminui a celeridade proposta pelo CNPJ e pela tecnologia, como também impede toda a celeridade processual. Né? Então, eu trago esse comentário, claro que você tem um conhecimento amplo em relação a isso, e te dizendo também o seguinte: a página que entrará, passará a ter funcionamento, onde nós poderemos consultar todos os processos apenas de uma página. Você lê sobre isso hoje, e hoje mesmo já existiu uma crítica sobre a tua página, e uma crítica extremamente severa que surgiu do Rio Grande do Sul, e acreditando que não resolverá o problema, inclusive uma questão que o nosso nobre mestre trouxe, a questão daqueles advogados que não têm conhecimento o suficiente a respeito da tecnologia. E aí o professor nos trouxe: será que houve uma irresponsabilidade nessa implementação da tecnologia sem antes haver toda uma adaptação? E você nos trouxe que existe realmente inúmeros cursos, e existe realmente todos esses cursos. Mas você há de convir que para nós, você acabou de dizer que foi a charada que você nos trouxe agora. Você disse que um colega aqui nosso te apresentou todos os sites que você poderia entrar. E você disse: imagine, quando eu estiver advogando, eu vou ter que saber sobre tudo isso aqui. Imagine advogados com OAB 15.000. A dificuldade não seria tamanha. Tá bom? Mas eu trago apenas esse comentário com uma questão de reflexão. E agradeço por você nos abrilhantar os olhos para a do seu trabalho. Tá bom? Obrigado. Cristiano, você falou que eu abri 15.000. Ainda bem que eu falei 15, veio 15 para trás. Foi feliz. Bem, trabalho com a educação, a formação e a observação da vida com trabalho. O tema interessante é que você se preocupa em estudar e sistematizar para quem melhor conhecer e entender essa parte da tecnologia. Tem uma monografia hoje que pode estar disponível. Algumas pessoas querem só usar, outras querem entender um pouco mais como é esse negócio, como é esse sistema e tal. Eu, por exemplo, eu não consigo jogar videogame, eu não consigo falar assim, eu não consigo lidar com aquilo que me surpreende muito rapidamente, porque eu não tenho uma visão ampla. A minha mente você tem uma visão ampla, aí depois ela vai me dando os pontos. Mas isso aqui ele sempre chega me surpreendendo. O videogame é aquela tela pequena que sempre me surpreende de vez, eu não tenho uma visão do todo, para antes de me preparar para ver qual é o tipo de decisão que eu vou tomar. É muito mais uma questão de você ter um reflexo assim rápido, instantâneo, e isso eu não tinha como era muito, imagina agora que já estou sem cabelo já. Sim, parabéns, o tema é bom, o tema é interessante. Mas eu ainda acho que há um pecado dos profissionais de informática. Eu observo que eu também gostar dessa parte da tecnologia, ainda gosto, pode ter mais tempo. É aquilo em que a concepção do sistema parece que eles esquecem um pouco quando estão fazendo, que aquilo é para quem vai usar, aquilo não é para ele. E teve um homem que descobriu isso, e quando ele descobriu, ele se tornou rapidamente um marido do mundo, de vez. Porque ele, no livro da ditadura, que chamava os analistas do sistema. Eu conheci aquela época que você tinha que lá, solenemente, quase de joelho, falar com o analista do sistema, para ver se ele está com disponibilidade dele para ele gerar um relatório daquele impressor matricial. E aí você voltava para esperar quando ele ia liberar o relatório que você
formatar. Tem cara que usou a máquina e disse, olha, tem muita coisa que você pode fazer com isso aqui e resolver sua vida muito rapidamente, utilizando esse aqui aqui. E isso fez com que ele decolasse. Porque ele criou uma coisa assim. Ele criou, ela não é fácil com ele. Você é amigável para quem